Noite! Bora para nossa segunda live do dia de hoje. Na hora do almoço fiz uma live falando sobre o filme, né, Divertidamente, conectando com a nossa vida, com as nossas emoções, os reflexos que isso tem na nossa carreira, nas nossas relações, na nossa prosperidade. E agora é hora de falar sobre fechamento de ciclos e sobre o quanto é importante a gente fechar ciclos para se conectar com a vida, para se conectar com a abundância. E vocês vão entender que ciclos são situações emocionais muito além do que vocês imaginam. Mas enquanto isso, me fala se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Vou colocar o tema da live aqui. Paula, que bom que deu certo de você estar aqui, bem-vinda. Fabiana, Lu, sejam muito bem-vindas. Me fala se vocês me veem e me ouvem bem, por favor. Deixa eu fixar o tema da live aqui de hoje, fixar comentários. E antes da gente realmente entrar no tema, vamos fazer os alinhamentos, porque na live de hoje, na hora do almoço, tava tão empolgada, né? Eu falei, vamos fazer um bate-papo aqui, que acabei esquecendo, fiz os alinhamentos no meio da live, mas já vamos fazer já para não ter perigo de eu esquecer, que é o tempo do Instagram, e avisando também que a gente começou. Que é importante? A gente sempre fazer uma corrente do bem, né? Compartilhar conhecimento com as pessoas. Então aproveita, compartilha com pelo menos 5 pessoas para que elas possam aproveitar esse conteúdo, porque você vai perceber que todo mundo tem pelo menos ciclo de alguma área pendente e que precisa resolver, que precisa soltar para abrir espaço para que novas coisas possam fazer parte da vida. Então encaminha para pelo menos 5 pessoas. E como eu sempre falo, o intuito é que a live realmente seja um bate-papo, seja uma troca aqui entre nós. Então fica à vontade para enviar aqui seus comentários, suas dúvidas. Eu trouxe alguma informação, trouxe algum tipo de ciclo, conectou com a sua história? Eita, que meu nariz está coçando. Conectou com a sua história? Traz aqui, coloca nos comentários, ou foi fazendo sentido, Su, mas eu não quero comentar. Clica aqui no coraçãozinho para eu saber, porque é uma forma também do Instagram saber que você está gostando desse conteúdo e de eu saber também que está fazendo sentido aí para vocês, né? Porque às vezes eu vou falando, não sei se a velocidade tá boa, não sei se vocês estão acompanhando, então vai clicando no coraçãozinho ou colocando nos comentários para eu saber. Combinado? Deixa eu compartilhar aqui também para que mais pessoas possam assistir, possam aproveitar essa live de hoje. Então bora lá, vamos falar sobre fechar ciclos. Vamos lá, gente, esse tema ele é muito especial, é um dos pontos que a gente começou a trabalhar dentro da nossa mentoria em grupo Leveza, que é uma mentoria que tem um acompanhamento de 2 meses, né? Uma mentoria só para mulheres em que a gente trabalha inclusive o feminino. E a gente começou, né? A gente começa esse processo justamente limpando, né? Fechando ciclos e olhando para a criança, olhando para os medos, tudo para depois dar os próximos passos. E eu achei importante trazer, porque é algo que realmente é libertador, que eu vejo inclusive dentro das constelações, o que um ciclo ali que não está fechado, o impacto que ele pode ter na nossa vida. E o primeiro ponto que eu quero deixar muito claro aqui para vocês é que geralmente quando a gente pensa, né, em fechar ciclos, me fala se é só comigo que acontece, mas geralmente a primeira coisa que vem é relacionamento. Preciso fechar o ciclo com aquela pessoa, preciso resolver com fulano, preciso resolver com ciclano. E sim, também é importante, a gente vai falar mais sobre isso. Mas existem ciclos, e quando a gente vai falar sobre ciclos aqui na live, não é sobre uma ação racional, né? Por exemplo, dentro de um relacionamento. Não é sobre um término em si, por exemplo. É sobre como isso está resolvido ou não dentro de você, com relação ao trabalho. Não é sobre sair de uma empresa, sair de uma área, ter o seu próprio negócio, enfim. Não é sobre só esse movimento racional que sim, é importante, mas é sobre movimentos internos. Por quê, Su? Porque eu já vi, inclusive dentro de constelações, que se existe, falando sobre carreira, se existe alguma mágoa, alguma questão dentro de um trabalho antigo, dentro da sua carreira profissional, é como se você ficasse carregando aquela dor com você e não desse espaço para a sua área de atuação desse momento, para o seu negócio, para que possa fluir, porque existe essa barreira desse ciclo que você não resolveu lá atrás. Quais outros tipos de ciclos, né, que podem acontecer? De projetos, por exemplo, que você
teve ideia, que você teve o desejo, mas que nunca saíram da gaveta e que tá ali acumulando espaço. Vai pensando dentro de você como se fosse um baú. Tudo que você foi passando na sua vida como se fosse um baú. E se você não vai fechando esses ciclos, esse baú vai enchendo cada vez mais. Então, uma mágoa, ali um trabalho, uma relação que você ainda tem mágoa, tem algum tipo de rancor, tem algum tipo de dor. Um projeto que está no IC até hoje, que pode ser que hoje nem faça mais sentido esse projeto na sua vida, mas que toda vez você fica pensando, se há 10 anos atrás eu tivesse feito isso. Ou um projeto que realmente hoje você quer, só que por algum motivo você acaba não colocando ele em prática. Que ciclos que você acredita que precisa encerrar na sua vida? E quando a gente fala sobre ciclos também, pode ser que seja até dentro do seu coração e que você nem tenha consciência, inclusive com relação aos seus pais. Que ciclos que precisam ser encerrados? A gente vai falar também sobre isso aqui. Inclusive, hoje eu fiz diferente, né? Todos os dias eu procuro trazer, né, antes de qualquer coisa no dia, no Stories, trazer uma mensagem, uma reflexão ou um chacoalhão ali para vocês. E hoje no Stories eu fiz diferente. Eu deixei 3 cartas, né, dessas cartinhas sistêmicas que trazem mensagens, né, pra gente refletir, para conectar com o nosso coração. E aí eu falei, digita aqui de 1 a 3 o número da mensagem que você quer, e cada pessoa que foi enviando por direct o número, eu fui trazendo, né, enviando a cartinha com a mensagem e a reflexão com relação àquilo. E uma das cartinhas foi assim, o número que a maioria das pessoas escolheu. E eu vou falar a cartinha para você, mas eu não vou falar que número é. E eu quero que depois que a gente terminar a live, você vá lá no Stories, olhe para essas 3 cartas, veja que número que te chama a atenção e me manda por direct, que aí você vai receber a sua cartinha, que pode ser que seja essa que eu vou ler agora, que está totalmente conectada com o tema aqui da nossa live, como pode ser outra que esteja ainda mais conectada com a sua história. Vou ler a cartinha, eu sei que eu tô soltando um monte de informações aqui. Ju, bem-vinda, Bianca, Carol, Whitson, sejam muito bem-vindos. Eu tô soltando várias informações, vários fios aqui, e como eu sempre faço nas lives, aos pouquinhos a gente vai conectando tudo. Me fala se a velocidade tá boa, clica aqui no coraçãozinho para eu saber, senão qualquer coisa eu falo mais devagar, a gente vai dando uma pausa, enfim, tá? A mensagem que mais saiu, que as pessoas mais escolheram ali nas cartinhas, e que eu não vou falar qual é para que você possa escolher a sua, foi a seguinte, que está totalmente conectado com fechar ciclos. Vocês são os pais certos para mim. Eu deixo o casamento de vocês com vocês e recebo a vida de cada um de vocês. Vai ficar ao contrário, né? Porque eu tô na câmera frontal. E o que isso quer dizer, Su? Essa mensagem, né? Vocês são os pais certos para mim, deixo o casamento de vocês com vocês e recebo a vida. É justamente essa mensagem, é um processo de fechar ciclos, né? E as pessoas que mandaram, que escolheram o número e receberam essa mensagem falaram, Su, realmente me identifiquei, eu tô passando por isso, eu percebo que eu tô ali no meio da relação dos meus pais, ou quando a gente ainda busca algo com relação aos nossos pais, é um ciclo também que a gente não encerrou. Então, obrigada, Ju, a Ju falou que tá ótimo. Então, eu quero que nesse primeiro momento você olhe para a sua história, você olhe para a sua vida, seja para ir muito conectado com o que você quer construir daqui para frente. Então, Su, eu quero realmente ter uma mudança na minha carreira, eu quero mudar financeiramente, eu quero mudar sobre relacionamento amoroso, enfim, o que você deseja. E com relação a esse seu desejo, a esse próximo nível, a isso que você quer realizar, quando você olha para a sua história, como se passasse um filme aí na sua vida, que ciclos você acha que você precisa encerrar? O que precisa ser fechado? Que pesos você percebe que você tem carregado? O que você precisa deixar ir a partir de agora? Porque de verdade a gente se apega até com sofrimento, né? Até como eu falei, eu vejo nas constelações algumas pessoas que às vezes estão com a carreira travada e estão com ciclos, com mágoas, com dores de profissões que aconteceram lá atrás e ainda tá levando aquele negócio no coração.
Não de uma forma consciente. De uma forma consciente, principalmente quem se cobra muito, vai falar, tá tudo certo, tá tudo em paz, já foi, já tô numa outra etapa. Mas se internamente na constelação, onde a gente justamente consegue identificar, não o que sua boca fala, mas o que seu coração sente. E o que a nossa boca fala, gente, não é por mal, né? São histórias que a gente conta para se proteger. Mas a gente identifica que existem mágoas, que existem pesos. Teve até um caso, esse caso não fui eu que constelei, foi uma constelação que eu assisti, da Sophie Hellinger, inclusive, assisti online, ela fazendo lá na Alemanha, que uma pessoa trouxe, ela tinha o próprio negócio dela e não estava indo, estava travado, e existia uma questão com relação a ciclos que ela não fechou na carreira e uma culpa que ela sentia, porque o que aconteceu? Em uma das empresas que ela foi sair, eu não lembro se ela foi demitida ou se ela pediu demissão, mas antes dela sair, o que ela fez? Ela pegou os arquivos que tinha lá, isso aqui pode ser importante para eu usar para o meu dia a dia, para os meus clientes, enfim, e guardou aquilo para ela, sendo que aquilo era um material da empresa. Ela nunca usou, ela colocou em um pendrive, ela nunca usou essa informação, até porque não seria ético, mas mesmo assim, vamos colocar que ela tivesse usado. Ela nunca usou essa informação, mas a culpa que ela carregava por aquele ato que ela fez no calor do momento de estar com aquela informação impedia ela de olhar para frente. É como, quer ver, vou pegar um bonequinho para facilitar. É como se a vida estivesse bem aqui na frente. A nova oportunidade, a nova carreira, ter o seu negócio, uma relação saudável, ter mais prosperidade, ter mais saúde, porque para muitas pessoas, às vezes o ciclo que precisa fechar é o ciclo de repetição de padrões de doenças do sistema familiar. Então a vida está aqui e os ciclos estão aqui. O que acontecia com ela? Aqui estava o negócio que ela tinha iniciado como terapeuta e que não estava fluindo, e aqui estava o antigo trabalho dela, em que ela salvou os arquivos no pendrive. Ela continuava olhando para cá, mesmo que racionalmente ela olhava para cá, porque existiam ciclos que não tinham sido fechados. Então pensa assim, é que eu não vou conseguir, deixa eu pegar isso aqui, que acho que vai dar para fazer. Pensa como se fosse um grande fio a sua história. Vamos usar o fio do fone. Se você não vai fechando ciclos, é como se você fosse se embolando aqui. Então, ao invés de você fechar para seguir, você vai se embolando naquele trabalho que, nossa, aquilo foi horrível e me exploraram e não sei o que, nunca fui reconhecido. Você vai se embolando. Quanto dentro de relacionamentos, por exemplo, ai, fulano me magoou tanto, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E eu sei que você pode estar se perguntando, mas Su, realmente doeu. Aquela situação não foi legal. Nossa, Su, também salvei arquivo. Su, aquele relacionamento me fez mal. E não é, gente, sobre não ter doído. Ou, ai, Su, meus pais me machucaram demais, fizeram coisas que me magoaram, ou eu tô no relacionamento dos meus pais, eu vejo ali um reclama do outro pra mim, eu fico ali no meio do tiroteio. Não é sobre não ter doído, ou sobre não doer. Não é sobre o que aconteceu. É sobre o que você tem feito com aquilo que aconteceu na sua vida. Então, com relação ao trabalho, vamos falar sobre carreira. Eu quero que você imagine que aí na sua frente tem uma TV que está passando o seu histórico profissional. Desde o seu primeiro emprego, segundo emprego, enfim, até o seu trabalho atual. Veja dentro do seu coração se existe algum lugar que dá aquela fisgadinha, que dá um aperto, que tá pesado, que é um ciclo que você precisa fechar. E vai fazendo os movimentos para que você possa se libertar. Se existe alguma mágoa, alguma culpa, a sensação que a empresa, que o gestor, enfim, que quem for te deve algo, a sensação que nunca ninguém te reconheceu. Por quê, gente? Tudo isso está muito ligado com a nossa história. Geralmente, se lá na infância você não se sentiu vista, não se sentiu reconhecida de alguma forma, isso se reflete muito dentro do ambiente de trabalho. Eu fiz uma palestra há pouco tempo em uma empresa lá no Rio de Janeiro, uma multinacional, e eu estava falando, né, sobre inteligência emocional e comunicação, e o quanto isso grita dentro das empresas, né? Então,
uma pessoa vai ali falar com o gestor e às vezes tem receio de falar algo porque na verdade a criança ferida dessa pessoa, esse ciclo que não foi fechado dessa criança, ainda tem medo de levar bronca dos pais. Ou quando tem um feedback, aquilo dói, mas dói na alma, sendo que era só uma orientação, né? Que a palavra feedback hoje causa um terror nas pessoas, é como castigo causava terror nas crianças, sendo que é só uma comunicação, porque é aquele ciclo daquela criança que levou bronca, que ficou de castigo, que os pais eram muito rígidos, enfim, que não foi fechado e que se repete dentro das relações profissionais, dentro dos relacionamentos amorosos. Então, é essencial que você vá fechando. E quando eu falo sobre fechar, é sobre você entender que lição aquilo te trouxe. E eu vou trazer um exemplo prático que pode ser que para você, a hora que você olha, seja mais fácil olhar e ir fechando ciclos com relação, por exemplo, a trabalho, a questão profissional, do que com relações pessoais, seja dentro de um relacionamento amoroso, seja dentro da sua relação com os seus pais, que é o básico. É o essencial. Por isso que dentro da mentoria a gente tem um encontro específico para olhar para a mãe, um encontro específico para olhar para o pai, porque se você não olha a sua base, as suas origens, imagina uma árvore sem raiz, o que acontece? Ela cai. É o que acontece com a gente se a gente não olha para esses ciclos tão importantes da nossa vida. Mas vamos dar um exemplo antes de aprofundar tanto nos pais, que a gente vai falar sobre se despedir dos pais. Sim, se despedir. Mas antes, vou dar um exemplo, inclusive, de relacionamento amoroso, que fica mais fácil para você medir esse fechar ciclos. Nossa, se eu tive relações muito tóxicas, de pessoas ou de relações de amizade, enfim, que me fizeram muito mal, que só me usaram, nossa, fulano me traiu, e eu vou falar que tá tudo bem. Não é sobre falar que tá tudo bem. Eu acho que grande parte... Deixa eu tirar que eu tava com os bonequinhos aqui no meu colo. Eu acho que grande parte das pessoas que me seguem aqui, que me acompanham, já viram eu falar que se eu tô na profissão que eu tô hoje, foi após eu ter passado por um relacionamento que me machucou profundamente. Por um relacionamento que sim era muito tóxico, que não era nada saudável. Eu falo que ou era o céu ou era o inferno, não tinha um meio termo ali. E a hora que eu olhava, né, no momento, até a Fiona que se manifestar, lá atrás, né, muitos anos atrás, a hora que eu olhava para aquele momento, me dava raiva, eu sentia mágoa, eu me culpava de como eu tinha me permitido viver tudo aquilo, como que uma pessoa grita com a outra e tantas outras coisas que quem já passou por relações assim sabe. E eu tinha muita mágoa. Só que aí... O que aconteceu? Eu comecei a olhar e essa mágoa acaba travando a nossa vida. E eu comecei a perceber que foi através dessa dor que eu realmente fui para a profissão que eu estou hoje. Que através de tudo que eu passei lá atrás, eu pude amadurecer. Eu pude começar a colocar limites na minha vida. Porque aí sabe o que eu identifiquei? Que não era só aquele relacionamento meu que era, eu não posso falar a palavra aqui porque senão acaba caindo, que era tóxico. Que eu já tinha tido, inclusive amizades que também eram tóxicas e que eu não colocava limites. Eu era permissiva. Ao mesmo tempo que eu colocava uma armadura, eu fazia, as pessoas faziam e desfaziam de mim. Era só saber conversar, que levava até minhas calças. Então, esse processo que eu vivenciei lá atrás, dentro desse relacionamento, que foi o ápice de eu não colocar limites, ou muitas vezes de eu tentar colocar e eu parar de me reconhecer enquanto pessoa, a hora que eu entendi que eu fui fechar esse ciclo, eu vi o quanto de aprendizado ele me trouxe. O quanto, porque a gente acaba atraindo pessoas, relações, empresas, clientes, para quem tem o seu próprio negócio, que vem também para nos ensinar. Ou até os clientes que somem, né? Para quem tem o próprio negócio, ai, cliente, tá para fechar aqui, não deu certo. São informações da vida falando assim, olha para esse negócio. E foi a forma que a vida me trouxe, porque eu não enxergava de jeito nenhum. E a hora que eu olho para isso, eu não sei se vocês viram, eu trouxe para o pessoal da mentoria, não vou trazer aqui com tantos detalhes, porque dentro da mentoria a gente trabalhou tudo isso. Eu não sei se vocês viram que eu comentei que quando eu estava no Rio de Janeiro, eu vi um navio.
E eu vi um navio e eu falei, a hora que eu olhei para aquele navio, eu lembrei de um cruzeiro que mudou a minha vida. Porque essa pessoa eu conheci justamente dentro de um cruzeiro. E a hora que eu tava lá no Rio, né, tantos anos depois, e pude olhar para aquele navio e sorrir, lembrando sim dos momentos bons e lembrando sim de tudo que eu aprendi por conta dessa relação, é a hora que esse ciclo realmente está fechado. E é a hora que a gente pega o caderninho e fala, passei de ano. Isso vale para todas as relações, isso é se libertar. Não é apagar o que eu vivi, não é passar pano e falar, nossa, foi tudo lindo, foi tudo bem, que maravilha, quero outro desse, não. Só que enquanto você não fecha esse ciclo, seja de questões profissionais, de relações, de amizades, viu que eu falei que isso vinha se repetindo e eu não percebia? Enquanto você não fecha, enquanto você não solta, inclusive a mágoa, a dor, inclusive muitas vezes sair do papel de vítima porque não existem vítimas, ele acaba se repetindo, você vai atraindo cada vez mais pessoas. Então, a hora que você pode olhar para aquele trabalho, para aquela situação, para aquela empresa, para aquelas pessoas que te magoaram e falar, entendi, aprendi, essas pessoas me ensinaram isso aqui. Não é sobre você libertar somente o outro, é sobre você se libertar. O fechar os ciclos emocionalmente é sobre isso. É sobre você estar em paz. É sobre você pegar o seu caderno da vida, o seu livro da vida e anotar dentro de você a lição que você aprendeu, o aprendizado que isso trouxe, a evolução que isso trouxe para a sua vida. E de verdade, se eu tô aqui hoje, além dessa relação que eu vivi, foram por muitas outras coisas, muitos outros momentos desafiadores que eu passei. E que aí eu transformei essas dores em talentos para eu usar para o meu trabalho. Se eu não tivesse me cobrado tanto lá atrás e aprendido a lição, eu não atenderia tantas pessoas que se cobram, que vivem na correria, que se culpam, que acumulam um monte de coisa. Graças a tudo que eu vivenciei, a esses ciclos que eu fui fechando, tem espaço para que entrem novas oportunidades. Tá fazendo sentido? Que agora a gente vai aprofundar e ir para o mais doído para muitas pessoas, para 99,9% das pessoas, e que é essencial a gente fechar o ciclo. E a palavra que eu quero que você registre dessa live de hoje, antes da gente falar sobre esse ponto mais importante do que qualquer outro, é a palavra desapego. Desapegar. A gente, mesmo que de forma inconsciente, tem a tendência, inclusive, a nos apegar com as nossas dores. A gente vicia naquilo que foi registrado dentro de nós. Eu fiz a live hoje na hora do almoço, né, falando sobre o Divertidamente, conectando com o Divertidamente 2, né, e trouxe que ali, né, falando para o pessoal olhar, que explica os caminhos neurais, né, que são os caminhos que a nossa mente vai criando. E a nossa mente, conforme quanto mais a gente sente, vive ou repete algo, repetir pode ser em ação, em sensação, em pensamento, mais aquilo vai ficando forte dentro de nós e mais aquilo vai sendo presente na nossa vida. Então, se, por exemplo, desde criança você se cobra para ser perfeita, que caminho neural, que caminho que está forte dentro de você? Preciso ser perfeita, preciso ser perfeita, preciso ser perfeita. Pode ser que o seu desapego hoje seja desapegar dessa perfeição que não existe. Desapegar dessa culpa, desapegar desse medo de faltar. Do que você precisa desapegar? Porque realmente a gente vicia em sofrer. O nosso corpo, a nossa mente fica tão acostumado a repetir aquele padrão que de uma forma, mesmo que seja de forma inconsciente, você faz escolhas que sabotam a sua vida e que faz você continuar repetindo esses ciclos que você viciou, mesmo que racionalmente você não tenha desejo. A vida que você vive hoje, ela é fruto das suas escolhas, conscientes ou inconscientes. O meu trabalho, enquanto terapeuta, enquanto mentora, enquanto consteladora, é justamente te ajudar nesse processo de olhar para essas dinâmicas inconscientes, porque a consciente a gente olha e fala, ok.
mas de entender essas dinâmicas inconscientes e saber como lidar com elas, para que você pare de fazer escolhas que sabotam a sua vida. Mesmo que racionalmente você fala que quer ir por outro caminho. Então são esses ciclos que precisam ser fechados. E o ciclo principal que você precisa olhar, fechar, começar a se despedir é para as duas relações, as duas primeiras relações da sua vida. E uma das mais importantes. Por que eu falo uma das? Porque existem filhos também, existe a pessoa que você se relaciona, mas existem duas primeiras relações chamadas de pai e mãe, que são as relações mais desafiadoras e que mais a gente trabalha dentro da mentoria, que mais aparece dentro da constelação. Por mais que, gente, para vocês terem uma ideia, eu atendo muitos terapeutas, inclusive, já atendo consteladores. E aí, quanto mais a pessoa vai tendo conhecimento, isso tá tudo certo, com a minha mãe tá tudo certo, vai ver, tá fazendo papel de mãe da mãe, tá querendo ser terapeuta da mãe. Com meu pai tá tudo certo, vai ver, olha pro pai como fraco. E aí quer ser forte, mostrar de uma forma inconsciente, claro, eu vou fazer, ó pai, é assim que se faz, não do jeito que você fez a vida toda. São esses ciclos que são importantes fechar. A Juliana, escolhas boas e tudo, acho que é escolhas boas, né? Escolhas boas é tudo, sim. Só que o que acontece é que 95% do dia a gente faz escolhas inconscientes. Então, se você não trabalha essas dinâmicas ocultas, em 95% do seu tempo pode ser que você esteja se sabotando. E isso, gente, essa questão dos 95%, existem estudos que comprovam isso. Eu não tirei da minha cachola, não é só sobre os meus atendimentos, que claro, tem volume para eu poder falar que sim, mas é sobre pesquisas que comprovam. Quer ver só? Nesse momento você está respirando, você está pensando que você precisa respirar? Nesse momento você está sentado em algum lugar, você está pensando, nossa, será que meu corpo vai cair? Para quem dirige, pode ser que você tenha dirigido hoje. Você ficou pensando como você precisava virar o volante, se o carro não é automático, que marcha, que precisava pisar na embreagem. Ou na hora de caminhar, de fazer academia, você ficou pensando, nossa, eu preciso erguer o braço, eu preciso movimentar a perna, ou foi automático? Ou o caminho já estava pronto, já estava registrado e o seu corpo, para economizar energia, fez isso automaticamente, sem você precisar pensar que um monte de coisa precisa funcionar. Para as nossas escolhas funciona da mesma forma, por mais que não pareça. Quando você precisa tomar uma decisão no seu dia a dia, o que acontece? A decisão está aqui na sua frente. Dentro de você, é como se você estivesse lá procurando os arquivos, procurando todos os registros que tem. Se o ciclo não foi fechado, então o que você vai fazer? Nossa, isso aqui tá doendo, fulano me magoou. Trabalho só injustiça, eu trabalho e ninguém me reconhece. O que você vai fazer? Vai atrair justamente isso, porque no seu olho tá brilhando essa informação, esse ciclo que você ainda não fechou. Então, é essencial a maior chave, o principal ciclo, e claro, todos os outros que eu falei precisam ser fechados, senão vai travar ou ficar pesado em algum momento. Mas o primordial, os primeiros ciclos que você precisa olhar e começar a trabalhar é a relação com o pai e a relação com a mãe. É começar um processo de se despedir realmente deles, de se separar deles. Lembra a frase? Para quem entrou depois, eu olhei de novo a frase que eu falei que foi a que mais saiu hoje. O pessoal mandou um número lá nos stories pro meu direct para receber a mensagem. A frase é justamente sobre se separar, se despedir dos pais. Já vou explicar o que é isso. Vocês são os pais certos para mim. Eu deixo o casamento de vocês com vocês e recebo a vida que veio de cada um de vocês. O que isso quer dizer? Vou pegar os bonecos de novo para ficar mais fácil. Gente, me fala se tá fazendo sentido ou clica no coraçãozinho para eu saber, que eu fico aqui falando e eu me empolgo. Já teve uma live na hora do almoço, então já tô no pique total aqui. E aí, perfeito. E ontem também teve mentoria, enfim, a cabeça fica milhão. Cada encontro da mentoria em grupo vai vindo mais insights. Vamos lá. Mãe, pai, você. Perfeito? No caso dos homens, você, um homem, tá? O que acontece? O que essa frase quer dizer?
que eu estava aqui no meio do relacionamento dos meus pais, ou eu estava aqui buscando algo que eu senti que faltou receber deles, do vazio que eu senti, da falta de colo, da falta de carinho, da falta de atenção, ou olhando meu pai como fraco, ou olhando minha mãe como forte, ou olhando minha mãe como submissa, ou querendo aqui intervir na relação dos dois, ou me sentindo em dívida, sentir que eu fui um peso, porque a gestação da minha mãe, quando engravidou de mim, nem foi desejada, ou eles falaram que queriam um menino, nasceu uma menina, queria uma menina, nasceu um menino, percebe? Em todos esses movimentos, você tá com esse ciclo aqui. Na verdade, não tá nem com o ciclo da pessoa adulta, tá no ciclo ainda da criança. E é justamente esse processo que é importante você se despedir, você se libertar, você libertar os seus pais das expectativas da sua criança. Ai, Su, mas eles eram frios comigo, eles me maltratavam, eles não me deram carinho, eles não sei o que, eles não sei o que. Você pode fazer duas escolhas. Olhar, e quando eu falo sobre fechar ciclos, não é sobre tampar o que aconteceu, sabe o famoso tampar o sol com a peneira? Não. É sobre justamente, teve uma pessoa que eu mandei essa mensagem, né, que escolheu um dos números lá, e como eu falei, pessoal, depois vai lá no Stories, na hora que a gente acabar a live, manda o número que você quer que eu mando a mensagem que vem pra você, ver se vem essa pra você. Mas uma das pessoas que recebeu essa mensagem falou, nossa, eu tava pensando justamente sobre isso hoje, porque eu percebi que eu tenho repetido os mesmos ciclos de dor da minha mãe, os mesmos padrões, eu estou vivendo as mesmas dores que ela. E aí, a hora que a gente olha pra isso, não é só sobre falar, mãe, não vou mais viver as mesmas dores que você, gente, não doeu nada, esquece o que aconteceu. Não, é sobre, e aqui o meu papel é trazer consciência, né? Dentro dos atendimentos, dentro da constelação, por exemplo, tem o direcionamento, a gente aprofunda realmente o como. Aqui eu estou falando do quê? Para você começar a ter consciência e fazer os primeiros movimentos. Então, o que precisa ser feito? Deixa eu colocar para cá para o meu cabelo parar de cair. Pronto. O que precisa ser feito? Você identificar que ciclos você precisa fechar, acolher sim, porque é essencial acolher a sua criança, mas se libertar e libertar os seus pais de expectativas que você criou. Porque o que acontece, gente, de nós com relação aos nossos pais? A criança de todas nós vai criando um monte de expectativa. Seja porque vê os pais dos amiguinhos, né? Mas aí vê de fora e vai vendo, olha como o pai de fulano é legal, olha como a mãe de ciclano é legal, olha como não sei o que. Ou às vezes a gente, na infância, né, vai vendo filme, vai vendo desenho e vai criando uma expectativa do nosso pai e da nossa mãe, que é natural a criança criar, e a criança sim precisa receber carinho, proteção, atenção, amor. Precisa sim, e se você não recebeu, precisa cuidar, porque senão na fase adulta você vai buscar isso dentro das suas relações, você vai buscar isso no seu ambiente de trabalho, você vai buscar isso muitas vezes, para quem tem o seu negócio, até nos clientes. Vai buscar a falta que sua criança sentiu e do ciclo que você não fechou nas suas relações profissionais. E é onde as coisas não acontecem, é onde os clientes somem, é onde as pessoas não te reconhecem dentro do ambiente de trabalho, por quê? Você está buscando o outro para te preencher, sendo que são ciclos que você precisa resolver. Ciclos que você precisa fechar para que você, enquanto adulto, possa tomar conta das suas escolhas. Percebe? Tá fazendo sentido, gente? Então, é essencial você tomar consciência, porque se você não resolve principalmente essas duas primeiras relações, você vai repetindo esse ciclo que não foi cuidado na sua vida adulta. Então, por exemplo, se a sua criança lá atrás se sentiu abandonada e você não fechou esse ciclo, você não resolveu essa relação, você não se despediu da expectativa que você criou com relação aos seus pais, mesmo que essa expectativa seja o básico que realmente você precisava receber, mas se você não se despediu dessa dor e pegou a mãozinha da sua criança e falou,
Vamos seguir em frente? O que acontece com essa criança que se sentiu sozinha, que se sentiu abandonada? Vai fazer um esforço para agradar todo mundo, vai se sobrecarregar com coisa dos outros, quando é para si, aí não tem energia, não tem o tempo, não tem dinheiro, não tem não sei o que, não tem não sei o que, não tem não sei o que. Vai atrair pessoas que só queiram receber, porque você foi a pessoa que só aprendeu a se doar, e aí todas as suas relações ficam sempre em desequilíbrio. Por quê? Porque esse ciclo dessa ferida da sua criança não foi fechado. Então, é muito importante que comece a fechar os ciclos desde lá de trás, para que você possa fechar os ciclos que hoje você vem repetindo. Pode ser os ciclos em que, para você fechar, no momento atual, que foi o que aconteceu muito comigo, o ciclo para fechar seja começar a impor limites, começar a dizer não, começar a ter pessoas à sua volta que queiram estar com você pela sua essência e não pela sua utilidade, que são coisas diferentes. Que ciclos você acredita que você precisa fechar? Tá fazendo sentido? Como que é para vocês ouvirem isso? Pra gente finalizar, que eu sei que esse assunto do fechar ciclos, ele é denso. Ele não é palpável. Ao mesmo tempo que ele é palpável, ele é pesado. Porque é como se toda aquela sujeira que você estava escondendo debaixo do tapete, a hora que eu vou falando isso aqui para vocês, parece que vai vindo à tona. E pode ser que você esteja sentindo peso, pode ser que a cabeça tá pesando, pode ser que tá vindo nó na garganta. Por quê? É tudo aquela dor, aqueles ciclos que você guardou de bichinho de estimação, falando, ó, tem eu aqui pra fechar, tá? Resolve esse negócio aqui pra mim. Mas é essencial, se tá vindo um incômodo, isso é bom. É sinal que você tá desanestesiando, porque enquanto você não fecha isso, pense em uma vaga. Vaga de garagem, sabe? Se a vaga da sua garagem, que poderia estar disponível, e aí vou conectar agora, para prosperidade na sua vida. E quando a gente fala prosperidade, é ser realmente próspero em todas as áreas. Porque às vezes você pensa, é dinheiro. Tem um monte de gente que tem milhões, bilhões e vive doente. Isso não é prosperidade. Tem escassez de saúde ou que estão completamente sozinhas. Então, prosperidade é realmente a vida ser abundante. Só que se na vaga, que é para prosperidade estacionar, estar presente na sua vida, se essa vaga está ocupada com ciclos que você não fechou e principalmente com ciclos com relação aos seus pais e você não está no seu lugar como filho, como filha, tá querendo de alguma forma agradá-los, tomar conta deles, tem medo de desapontar, tem medo de decepcionar, tem medo de ouvir, não te avisei que não era para ir por esse caminho, não tem espaço para prosperidade fazer parte. E a prosperidade pode ser que na sua vida seja para o dinheiro conseguir ficar, para o dinheiro vir. Pode ser que a prosperidade na sua vida seja para ter uma nova carreira. Pode ser que a prosperidade na sua vida seja para que você se permita emocionalmente ser saudável, se permita emocionalmente ter relações saudáveis. Só que enquanto você não fecha esses ciclos, a vaga está ocupada. E se hoje você tá, muitas vezes, ponto importante que eu acabei não falando e vou conseguir conectar aqui. Se hoje você tá, muitas vezes, empurrando uma decisão, um projeto, algo que você quer fazer há muito tempo e não tá indo, é porque tem alguma outra coisa ocupando essa vaga. E pode ser que essa alguma outra coisa, além desses ciclos, desses exemplos de ciclos que eu fui trazendo, podem ser projetos do passado que, como eu falei, você ainda se cobra, pode ser inclusive lutos não vividos, porque também são ciclos não encerrados. Sabe quando você perde alguém muito querido e fala, vida que segue, ou se você é aquela pessoa fortuna, você apoia todo mundo e você mesmo não vive o luto? Uma parte sua fica cristalizada, fica parada ali atrás. E aí a vaga da prosperidade também ficou ocupada? Qual desses pontos, desses ciclos que eu fui falando que tocou o seu coração? Ou pode ser que você fale, Su, lascou. Tem um monte de coisa ocupando minha vaga aqui, agora eu entendi. Por que sempre acontece isso na minha carreira? Por que sempre acontece isso nas minhas relações? É uma entulhada de ciclo que a gente precisa fechar. E de verdade acontece com todo mundo. A hora que você percebe, tem outro ciclo ali que ficou uma rebarbinha e vai ajustando, é o processo da vida. Quem falar que tá tudo sempre perfeito, que nunca tem desafio, gente, desconfie.
Desconfie. A gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para aprender, e aí aprendeu, vai para o próximo nível, vai para o próximo nível, vai para o próximo nível. E quando a gente vai para um próximo nível na nossa vida, a gente vai ter um novo desafio. É um problema novo. Que bom, quer dizer que você está indo para o próximo degrau, para um caminho que você não conhece. A vida é exatamente igual à escola. Vou para a próxima série. Vou para o próximo, vou para pós, vou para o mestrado, vou para o doutorado. Onde você está hoje na escola da vida? Em que ano você parou? Em que ano ficou parado um pedacinho seu? Eu, durante um bom tempo, um pedacinho meu ficou parado dentro desse relacionamento que me machucou demais. E que até então eu não entendia que eu também tinha atraído aquela pessoa para minha vida, que eu também tinha permitido ela e muitas outras pessoas. Existiam pedacinhos meus que ficaram falando em escola, presos lá no prezinho, quando eu tinha 5 anos de idade, e que eu precisei ir lá, fechar aquele ciclo, acolher aquela criança, para que eu pudesse seguir. O que seu coração grita que precisa ser fechado? Projetos que você precisa soltar e falar não faz mais sentido? Medo de desapontar, que aí está relacionado a essa relação com os pais. A expectativa que muitas vezes você acha que seus pais têm com relação a você, e aí a sua criança que quer ser uma boa menina não quer desapontar e trava a sua vida. Relações. O que você precisa deixar ir a partir de agora? O que nesse momento tá valendo mais a pena você carregar do que olhar para a sua vida, para a sua felicidade, para a sua prosperidade? O que você precisa deixar ir? São só esses pontos que você está trazendo aqui, não é uma parte. Existem questões, inclusive com relação à nossa ancestralidade, à nossa família, que a gente vai repetindo padrões. Padrões de mulheres guerreiras, padrões em que antigamente não se podia ter escolhas, então aí eu vou ficar no trabalho com sacrifícios, ou eu posso ser uma boa profissional, ou eu posso ser mãe, eu não posso ser os dois. Vai repetindo padrões que hoje é uma realidade diferente. E todos esses movimentos para identificar, para ver onde o seu coração, a sua alma ficou congelada, a gente faz esse movimento dentro da sessão de constelação familiar, que é um atendimento único, tá? Para quem quiser mais informações, assim que a gente finalizar aqui, me manda direct que eu passo todas as informações. Su, mas você não estava falando da mentoria? Sim, a mentoria é um processo de acompanhamento. A constelação a gente vai pegar um drone, olhar a sua vida ali de cima, fazer movimentos. E dentro da mentoria tem todo esse acompanhamento que a gente vai fazendo, vai trabalhando passo por passo para você ir soltando realmente, poder se conectar com a sua história, tá? A gente vai fazer aqui um movimento, um pequeno movimento para você começar a se libertar, para soltar. A gente vai soltar também, que vai falando desse monte de entulho que tá aí dentro e que se pesou, é sinal que tem muito entulho para você liberar a vaga da prosperidade, a vaga daquilo que você deseja, que você fala, mas não vem, mas eu não tenho tempo, mas nunca é a oportunidade perfeita, mas quando tá para acontecer um imprevisto. Nossa, que eu atendo gente que vem para constelar assim, sua hora que tava ali, um imprevisto, ou hora que uma área foi, a outra bagunçou. O que está em desordem aí na sua vida? Os ciclos não fechados, imagina que é um monte de acúmulos. A gente tem a tendência a acumular. Começa a perceber no seu celular quanta foto, quanto vídeo, quanta coisa está acumulada que você nunca vai nem usar na vida. No seu computador, no seu guarda-roupa. Por isso que a gente faz, inclusive, dentro da mentoria, esse movimento até da parte material mesmo de bora fazer um limpa, porque é muita coisa acumulada dentro de você, por mais que não seja palpável, visível, é visível nos sintomas da vida, né? Mas por mais que você não consiga pegar, pode ser que você seja uma pessoa acumuladora nata. Alguém já viu aqueles programas que passa? Não sei se ainda passa, mas passava antes em alguns canais fechados de acumuladores, que aí as pessoas iam lá para ajudar a esvaziar a casa, aquela casa que a pessoa não conseguia nem pisar. Pode ser que hoje a sua vida tá pesada ou tá travada, porque dentro de você tá igualzinho essa casa. De tanto ciclo que precisa fechar. Dentro de todos esses exemplos que eu fui trazendo aqui, quanto exemplos ainda mais profundos que estão passando de geração para geração. E um primeiro movimento
que a gente vai fazer é justamente olhando para essa relação tão importante que são os nossos pais. Dentro da mentoria, a gente olha também para esses ciclos, tanto de projetos, porque projetos que você fica no IC é como se fosse luto. Esses projetos estão mortos dentro de você. Ai, isso que horror! É o que você está guardando aí dentro. Mas eu gosto de, nesses momentos, vocês vão perceber, quem já me conhece sabe que a hora que precisa ser mais acolhedora eu sou, mas a hora que precisa falar algumas coisas para dar um chacoalhão, eu falo com amor, mas falo, porque é importante às vezes uma palavra mais forte, eu sei que às vezes a palavra tá morto, dá um chacoalhão aí dentro de você para você aprender a soltar. Quantos projetos mortos que tem aí dentro de você? Quantos relacionamentos que já morreram que tá aí dentro de você a mágoa? Quantos sonhos que muitas vezes você tá deixando morrer por não ter fechado ciclos, por ter parado de olhar para você, por ter às vezes se cobrado tanto pela perfeição ou o que eu tô fazendo de errado, o que eu preciso estudar, o que não sei o que você esquece da coisa mais importante que é viver. E a live não era nem para ir por esse rumo, mas eu vou aqui conforme eu vou me conectando com vocês. E veio tão forte essa mensagem com relação aos pais na caixinha, nos stories que vocês foram me respondendo hoje. Eu até embaçou meu óculos, gente. Veio tão forte que eu falei, ok, vou me conectar com o campo das pessoas que vão estar na live para trazer. E tudo isso que eu tô trazendo, eu tô coletando do coração de vocês, eu só tô verbalizando. Um monte de choro guardado. Quer dizer, você precisa soltar para poder fechar ciclo. Porque a gente vai aprendendo a engolir o choro, que choro, ai, para de chorar, que para nada. Choro é libertação, é colocar para fora aquilo que tá guardado. Nem que você precise passar 2 horas chorando, passa. Você vai ver o quanto alivia, eu falo por experiência própria, a pessoa que aprendeu a engolir o choro. Teve uma época da minha vida, acho que eu fiquei uns 2 anos e pouco sem conseguir derramar uma lágrima. Me dava dor de cabeça, me dava dor de garganta. Parecia que tinha um nó aqui e não saía o raio do choro. Por quê? Eu precisava fechar ciclo, eu precisava trabalhar aquela criança que aprendeu a ser forte, que aprendeu a ser durona, que precisou ter responsabilidades muito cedo, para eu me permitir, inclusive, chorar. Hoje, qualquer coisa eu tô chorando. Falou alguma coisa bonita pra mim, eu choro porque fiquei emocionada. Tô feliz, choro porque tô feliz. E se eu tiver triste, eu não tenho vergonha nenhuma de chorar. Eu já me cobrei em muitos momentos que, por eu ser terapeuta, por eu estudar essa parte, por fazer tantos anos que eu estudo a inteligência emocional, por fazer tantos anos que eu estudo a parte sistêmica, que eu vou em constelações em grupo, eu não posso. Mas eu passei por um momento que eu não me permitia, que eu sentia culpa por não estar bem. Olha que doido! E eu precisava fechar esse ciclo da perfeição, da inalcançável. Porque as pessoas realmente não vão se aproximar. E eu falava, nossa, eu tenho a sensação que tem uma barreira. Tinha mesmo, eu que colocava dos ciclos que eu não fechei. Fui colocando um monte de barreira aqui em volta de mim. Percebe? Então, se precisar, a gente vai fazer um movimento, mas se precisar, depois dessa live, põe o choro pra fora, toma um banho quente, toma um chá quente. Por que coisa quente? O quente, gente, ele traz a sensação de acolhimento. Provavelmente você já percebeu isso na sua vida, mas tem um porquê. Qual que é o lugar mais seguro que você esteve no mundo e que era bem quentinho? Alguém sabe? O útero materno. Então, quando você toma um banho quente, um chazinho quente, essa sensação de acolhimento, é como se você falasse assim pra você, aqui você tá segura, aqui tá tudo bem. Então, se for necessário, faça esse movimento assim que a gente acabar a live, depois do exercício que a gente vai fazer aqui. E se você quiser realmente olhar para isso com profundidade, olhar para o seu caso específico, fazer esse movimento, né, identificar que coisas que precisam morrer para que novas possam nascer na sua vida, onde que está cristalizado, onde está parado ali, que às vezes você nem se deu conta, porque se você tivesse dado conta já teria resolvido. Manda uma mensagem que eu explico um pouco mais sobre a constelação, em que a gente faz esse movimento
E depois, se necessário, se você quiser ir para um próximo nível, a gente tem a mentoria, que é todo um acompanhamento, em que vai olhando para esse fechamento de ciclos, para a relação com o pai, para a relação com a mãe, para a relação com o dinheiro, para a relação com a carreira, que é um movimento ainda mais profundo, tá? Então, a gente vai fazer um movimento bem simples. Agora, simples não quer dizer que não tenha valor, pelo contrário. O essencial para a nossa vida é simples. Às vezes a gente quer complicar tanto, quer fórmulas mirabolantes do que fazer e acaba se perdendo do essencial que transforma as nossas vidas. E isso acontece, inclusive, dentro desses ciclos com relação aos nossos pais. Que às vezes a gente quer fazer tão diferente, quer não sei o que a gente esquece de liberar os nossos pais das nossas expectativas, de nos liberarmos das histórias deles, para que a gente possa viver a nossa própria história. A gente esquece do essencial. E sem o essencial nós não somos nada. Como uma árvore não é nada sem a raiz. Como você não é nada se alguém chegar e arrancar o seu coração. E pode ser que não fisicamente, mas emocionalmente você esteja fazendo isso com você nesse momento. E aí é onde a prosperidade passa ainda mais longe. Então, eu quero te pedir nesse momento, a gente vai fazer um movimento sistêmico bem tranquilo. Eu vou te pedir para fechar os seus olhos. Respirar. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Solta fazendo barulho para que você possa soltar esse nó que está na sua garganta. Para que você possa soltar essa tensão que está nas suas costas. Para que você possa soltar inclusive esse choro que está aí guardado. Inspira pelo nariz. Solta pela boca, de olhos fechados. E antes de qualquer coisa, diz, e se possível diz em voz alta, que vai fazer você soltar esse nó que tá aí na sua garganta. Eu tô exausta. Eu me rendo. Eu me rendo. E vai percebendo como fica o seu corpo, como você se sente. E ainda de olhos fechados, eu quero que você imagine que bem aí na sua frente está o seu pai e a sua mãe. E perceba como que fica o seu corpo, quais são as emoções ao olhar para eles, ao olhar para o homem e para a mulher que te deram a vida. E ainda de olhos fechados, você diz assim para eles: eu libero vocês de todas as minhas expectativas e me libero para escrever a minha história. Eu agradeço e recebo a vida que veio através de vocês. Isso, respira bem fundo. Perceba como fica o corpo, como ficam suas emoções. No seu tempo, pode abrir os seus olhos. E quem se sentir à vontade pode compartilhar como foi, como está se sentindo. E aí vai soltando, vamos tirar essa tensão, faz uma massagem aqui, ó, faz massagem na cabeça, vai se libertando também das expectativas tão duras que você cria com relação a você, faz massagem aqui no pescoço, aqui nos ombros. Muitas vezes a gente fica esperando tanto do outro, sendo que você pode fazer por você. Vai soltando aqui, quando a gente espera, inclusive, muito do outro, é a nossa criança que ainda está esperando algo dos nossos pais. Vai soltando.
faz massagem aqui. Agora eu posso respirar. Esse foi um pequeno movimento para que você comece a tomar consciência. É claro que é importante cuidar da sua criança, cuidar dessas feridas. Esse só é um primeiro passo. Como eu trouxe aqui para vocês, não existem fórmulas mágicas. Às vezes a nossa criança quer, quais são os 3 passos, quais são não sei o que, quais são não sei o que. Gente, são anos de registros aí dentro de você. Existe um passo a passo para a gente trabalhar, para a gente aprofundar. O que a gente faz aqui é o primeiro processo, que é o de tomar consciência de o que está acontecendo. O que eu preciso fazer, que eu fui trazendo aqui para vocês. E dentro dos atendimentos a gente trabalha como. Mas é essencial que a partir de agora você esteja bem atenta a esses ciclos, ao que precisa ser fechado, ao que precisa morrer, ao que você precisa deixar aí, ao que você precisa soltar, ao que você precisa liberar, para que você possa ser plenamente feliz, para que você possa dar espaço para a prosperidade. E quando eu falo sobre ser plenamente feliz, não é sobre uma vida perfeita, não é sobre Alice no País das Maravilhas e cantando e vem os passarinhos da Branca de Neve e arruma a casa, porque isso são expectativas da criança. É sobre, sim, como adulto, você arriscar, sentir friozinho na barriga, se posicionar, entender que existem desafios, entender que a gente sempre precisa aprender, mas se permitir realizar os seus sonhos. Porque grande parte das pessoas que eu vejo dentro dos meus atendimentos na mentoria, dentro da constelação, que às vezes vem olhar para a carreira, vem olhar para o financeiro, vem olhar muitas vezes até para a saúde, para a prosperidade em si, que é o todo, não sentem permissão emocional para ser feliz. Porque querem continuar repetindo padrões dos pais. Porque não olhou para esses ciclos que não foram fechados. A Ju, Su, obrigada pelas palavras. Estava precisando ouvir tudo isso. Foi ótimo. Ai, Ju, que bom, fico feliz. Um abraço bem apertado para você, saudade. Então, observem, olhem para isso, se libertem, soltem. Lembra da casa dos acumuladores? Ah, isso nunca vi esse programa. Acabando a live, procura no Google. Acumuladores. Se você não cuida, se você não olha, dentro de você fica igualzinho. Por isso que você sente exaustão mesmo descansando. Ou que às vezes você não consegue parar um minuto, é assim, deixa eu acumular mais, deixa eu acumular mais. Deixa eu acumular mais. Agora é, solta, solta. Faz assim com os braços, ó. Solta, solta. Se não começa a doer coluna, roer unha, ter ATM aqui, nem placa consegue resolver, porque é coisa acumulada, é coisa que você está guardando e que precisa soltar. Solta, libera, para que a partir daí você se libere também para se conectar com o fluxo da vida. Comece a perceber, ciclos não são somente sobre pessoas, sobre relações, são sobre questões emocionais, projetos mortos, lutos não vividos e principalmente sobre você aprender a olhar para suas feridas e se despedir das expectativas que pode ser que até hoje você vem carregando com relação aos seus pais, que são pessoas bem comuns que tiveram filhos e que foram lidando com seus erros e com seus acertos, como você tem lidado no dia a dia, tenho certeza que aprendido com cada um deles. Quero desejar uma excelente noite para você. Quem quiser mais informações com relação à constelação, manda direct que eu passo tudo certinho. Vai lá nos stories agora, tem as cartinhas sistêmicas, escolhe 1, 2 ou 3 para ver se você vai cair justamente com essa aqui ou se vai ter alguma outra informação para você. E acho que a caixinha de perguntas já saiu do ar, eu vou responder só amanhã para não encher de stories. Amanhã eu respondo algumas perguntas e sempre que tiver caixinha, aproveita o momento de você ter uma pitada de mentoria, uma pitada de um novo olhar para a sua vida. E eu sei que grande parte do público que me segue aqui, eu falo que semelhantes se atraem, né? Eu passei por uma trajetória de me cobrar muito, de querer ser perfeita e que às vezes pode vir o pensamento de será que essa pergunta é boa? Será que, eu não quero, não sei o quê. Não faça isso com você. Se permita, se liberte, viva, saia das prisões que você tem colocado aí dentro da sua mente. Ótima noite para você, um abraço, um beijo, tchau, tchau.